Dica para vocês, criadores. Você já ouviu falar da Integral Mix, é claro, mas é o seguinte, você conhece toda a linha deles disponível no mercado ou não? Se você é criador de gado, cavalo, suíno, ovino, peixe, camarão, caprino, aves ou até mesmo para o seu pet, você precisa usar Integral Mix. A Integral faz uso das melhores tecnologias e matéria-prima para fornecer a nutrição de alta performance, visando sempre os melhores resultados para você, criador. Então acesse o site agora, integralmix.com.br e escolha o melhor produto para a sua criação. Cotação de preço da arroba em tempo real, preço de milho, preço de soja, tudo isso você tem através do aplicativo Comprigados. Tá aqui o QR Code para você baixar agora. É super fácil de usar, eu já baixei o meu, você tem que baixar agora aí. Comprigados, tá aqui o QR Code, baixa e venha fazer parte dessa comunidade Comprigados. Olá, amigos do Agronegócio, mais um Agro 360 está no ar para você, sempre com convidados muito especiais. Você aqui com a gente no Canal Rural e no Canal do Criador, saiba que as entrevistas nós temos ela na íntegra, no canal do YouTube Agro 360 Podcast e também em todas as plataformas de áudio. Hoje nós vamos falar sobre piscicultura. Tá aqui comigo Paulo Secarelli, nutricionista especializado em piscicultura. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Rafael. Primeiramente, prazer estar aqui com você, participando do programa aqui, podendo ter a honra de falar um pouquinho sobre o nosso segmento de atuação aí, a piscicultura nacional. Pois é, você faz parte do time da Integral Mix, que é um parceiraço aqui do Agro 360. E eu sempre falo, a Integral Mix tem tudo que você pensar. Animal não passa fome com a Integral Mix, né? Não, de jeito nenhum. Integral Mix, hoje a gente costuma falar que atende todas as necessidades de todos os tipos de criação, né? É uma empresa que tem um portfólio bem completo e que tem dado bastante atenção a esse nosso segmento de piscicultura aí, desenvolvendo constantemente produtos para aperfeiçoar a criação, promover resultados. E então, o que eu bastante percebo, focada. Bastante focada e percebo que os nichos são tomados, tomado cuidado para que cada nicho seja supervisionado por especialistas de cada área, né? É no bovino de um lado, equino do outro, piscicultura aqui, tem aves do outro lado, quer dizer, pet, tem todo, cada setor tem um responsável para tomar conta. Sim, cada setor de nutrição que a gente atua tem um especialista ou uma equipe técnica de especialistas, né, voltados para dar o suporte para o produtor. E assim, não só deixar de ser uma parceria comercial, e sim uma parceria técnica, uma parceria que realmente visa um trabalho conjunto, promovendo os melhores resultados possíveis, né? Agora vamos falar de piscicultura, algo que tem uma representatividade muito grande no agronegócio brasileiro, né? E tem muito a crescer, pelo que eu sei, né? Sim, Rafael, hoje, assim, a gente falar na piscicultura atual, ela vem crescendo. Nos últimos 10 anos, por exemplo, uma atividade que saiu aí de suas 500 mil toneladas de produção ano, dados que não eram muito concretos na época, não tinha assim, tanta facilidade de avaliação dessa produção, mas que hoje nós já temos esse domínio, né, dessa quantificação de produção. Nós estamos falando de uma atividade que fechou 2023 com 890 mil toneladas. Né? 890 mil toneladas de produção. 890 mil toneladas de produção. Isso que você fala Anual. 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 Mas isso em criatórios específicos de fazendas de produção de peixe de... 890 mil toneladas de peixe de cultivo, de cativeiro. Água doce, água salgada ou tudo? Só água doce. Só água doce. Só água doce. O que fora a parte de alguns projetos de pesca peixe marinha. De água salgada já, e fora a produção dos números de camarão, né? Nós estamos falando... Camarão é outro setor que você nem envolve. É outro segmento, é outra técnica de cultivo, é outra nutrição. Então, nós estamos falando exclusivamente com números de cultivo de peixe água doce. Como é que é o consumo de peixe no Brasil? Você tem números de consumo do... Sim. No Brasil, estima-se que um número aproximado de 2 milhões de toneladas, 2 milhões,15 de toneladas de pescado por ano. E eu acabei de falar para você que a gente produziu 890 mil toneladas. Você está falando do consumo de 2 milhões? De 2 milhões,15. Então a gente importa mais que o dobro. Então, nesse número de 2 milhões,15 está englobado a pesca, o cultivo, né? O pescado de cultivo, o pescado extrativista e a importação.
Então nós temos aí pensando O que é o extrativista? É a pesca de captura, né? É a pesca de mar, é a pesca de rios, é aquela pesca comercial ou artesanal, dependendo da região, mas de captura de pescados de mar e de rios, né? Uhum. Então, quer dizer, e importação também. E importação também. Uhum. E esse consumo, quando você leva ele no per capita, a fatia ainda é pequena. Ainda é pequena, Rafael. Nós estamos falando no Brasil em aproximadamente 10 quilos per capita, né? Enquanto você pegar uma média global é de 20 quilos. 20 quilos. Então hoje nós consumimos uma média nacional metade do que o mundo consome, vamos dizer assim, né? Sendo que no Brasil hoje o pescado ele em termos de consumo ele fica atrás do bovino, fica atrás do frango, fica atrás do suíno, sendo que globalmente é a proteína animal mais consumida, né? Ah, é? Mais do que o suíno? Mais do que o suíno. Globalmente ele é mais do que o suíno? É mais do que o suíno. Eu achava que não, achava que o suíno estaria na frente ainda. Não. Globalmente, hoje, se a gente faz um levantamento, pescados, em torno, globalmente falando, um número de aproximadamente 190 milhões de toneladas consumidas em 2023. Nossa. Em segundo veio o frango, com aproximadamente 140 milhões. Depois o bovino e o suíno, né? Então, globalmente, é pescado e frango ainda. Porque eu sei que o suíno tem um consumo representativo. Eu achava que o peixe estava atrás. Não. Globalmente, peixe está na liderança do consumo. No Brasil, ainda que ainda é um baixo consumo per capita comparado com uma média global, né? E extremamente saudável e que deveria haver um estímulo melhor para consumo mais de peixe, né? Não, com certeza. Mas essa cultura ela vem mudando nos últimos anos, né? O peixe deixou de ser aquele alimento que, vamos dizer, que o pai e o avô trazia da pescaria uma vez por ano para casa para consumir ali. Ou um peixe que ia ser pego no pesca e pague para levar para casa para consumir, e entrou realmente no cardápio como uma fonte de proteína do dia a dia ali, devido à facilidade de compra. Hoje se encontra no supermercado um peixe fresco, um filé de boa qualidade, enquanto há anos atrás havia essa dificuldade até de aquisição, né, desse produto para um consumo mais diário, vamos dizer, né? E hoje, qual que é o peixe mais consumido? Você tem esse dado de que é o que a gente mais produz hoje? É a tilápia. Hoje, dessas 890 mil toneladas produzidas, 65% é tilápia. 65% dessa produção é tilápia. E se a gente pegar o mesmo período que eu falei que a gente passou de 580 mil toneladas de pescado produzido para 890 mil toneladas, a tilápia passou de 280 para 590. Então ela mais que dobrou, no mesmo período, ela mais que dobrou o volume de produção e caiu no gosto do consumidor, né? O filezinho de tilápia hoje é encontrado... O St. Peter tilápia é a mesma coisa? St. Peter, na verdade, é uma tilápia vermelha. Ela é o mesmo peixe e tal, só que o couro dela, em vez de ser cinza, igual a tilápia mais comum que a gente conhece, é uma tilápia vermelha. Mas seria como o contrafilé e o chorizo, que é o mesmo corte praticamente. Exatamente. A carne tirou o couro, a carne é a mesma. A carne é a mesma. A diferença da cor tá no peixe, não na carne. A carne é a mesma. A carne é a mesma, tá no couro. Na verdade, no couro do peixe. Tirou o couro, a carne é a mesma. E como é que funciona hoje a questão dessas fazendas que criam peixe hoje? Tudo tanque, rede? Como é que funciona? Como é que é o mais usual hoje? Cara, isso varia muito regionalmente. Se a gente pegar a região Nordeste, região Sudeste e Sul, que predominantemente as produções são de tilápia, a maioria está em tanque-rede. Pela facilidade de uso das águas das uniões, né, das águas da União, as represas de hidrelétricas, né? Então você tem um custo menor de implantação de um projeto, você consegue fazer o projeto, ter a liberação para uso dessa água. Porque se eu estou na frente, se eu tenho uma propriedade rural em frente
a uma represa que é da União, como você está dizendo, eu tenho que ter uma autorização para usar aquela água. Tem que ter uma autorização para usar. Você apresenta um projeto, né, para os órgãos ambientais, estaduais, federais, e você tem uma autorização para você usar como se fosse um pedaço de terra para você usar uma parte daquela água da represa, né? Com as responsabilidades ambientais, responsabilidade sanitária. Exatamente. Então, toda uma lista ali de exigências que é necessário cumprir, mas que facilita muito, né? Em termos de você não precisar de grandes áreas de terra e de facilidade de implantação e até o aporte financeiro para você implantar um projeto desse é bem mais em conta do que você construir uma fazenda com viveiros de terra escavados. Porque hoje é difícil você poder abrir uma represa dentro da própria propriedade, né? As leis ambientais, elas são bem criteriosas aí nessa questão. São bem criteriosas, você tem todo o estudo de quantidade de água que você pode captar, espaço de área que você pode utilizar. Então, além de ser mais, vamos dizer assim, um trabalho um pouco mais acentuado, o investimento é bem mais alto, envolve maquinário, envolve uma série de coisas que na implantação do tanque-rede já não teria todo esse trabalho, né? Mas igual eu falei, isso depende da região. Pegar a região, se a gente falar em região centro-oeste, região norte, a gente já não tem a disponibilidade desses grandes mananciais de águas da União. Então, e como são grandes propriedades e diversas delas com muita água dentro das propriedades, aí viabiliza já o projeto de tanque escavado, né? Mas aí ela já tem um tanque lá, uma represa que seja da própria propriedade, ela pode trabalhar em cima dele ali e como é que eu digo, adaptá-lo e deixar da melhor maneira para o trabalho. Exatamente, você pode usar aquele manancial de água fazendo da minha propriedade. Exato, da sua propriedade e adequando ele da melhor forma para viabilizar a produção de peixes, né, nele, né? E a lucratividade é bacana, representativa? A lucratividade é bacana, ela, como toda atividade, né, ela do agronegócio, ela tem seus altos e baixos, né? Mas, assim, no geral e considerando a situação atual, é uma lucratividade bacana. Hoje ela gira em torno aí numa média, né, de seus 30% ao ano aí, é bastante atrativa, né? E os custos de investimento são razoáveis para novos criadores? São razoáveis. Hoje, assim, é uma atividade, como ela tem um giro rápido e a lucratividade dela é bacana, é um percentual bem bacana, então você tem um retorno rápido disso. Para você ter uma ideia, eu vou falar em números médios, só para o pessoal ter uma ideia do que a gente está falando. Então, hoje, se você considerar custo de implantação, custo de cultivo durante, vamos dizer, fazer um comparativo, a gente chama de ciclo de produção, mas como seria uma safra, vamos dizer assim, e calcular tudo isso, hoje você vai ter um custo de produção aí girando em torno de R$7, de R$7 a R$8, uma média aí por quilo produzido, considerando todos os investimentos, e um preço médio de venda de R$10, R$10,50, dependendo um pouco da... Isso varia, claro, de região para região. Tipo de peixe e tal. Exatamente, a intensificação que você faz no seu cultivo. Então é só uma média para o pessoal ter realmente uma noção em números, né? Em dinheiro. É que todo mundo está procurando sempre ter uma outra alternativa dentro do agronegócio, né? Não, com certeza. E às vezes tem tanque, tem alguma coisa na propriedade que dá para otimizar. Porque o espaço que se usa é pequeno até, relativamente. Não, o espaço é pequeno. Se for pensar em termos de produtividade por área, se a gente pensar em 1 hectare de lâmina d'água, vamos pensar em 1 hectare de lâmina d'água para ficar mais fácil a conta, dependendo se você tiver uma boa qualidade de água, uma boa renovação, ou quiser investir um pouco mais para intensificar a sua produção, você produz aí, vamos dizer, numa baixa produção, 10 toneladas. Se você intensificar, por hectare. Se você tecnificar um pouquinho mais, tiver essa condição, chega a produzir 40, 50 toneladas de peixe num hectare de lâmina d'água.
É bastante. É bastante, comparado com Resultado outras legal. culturas, é bastante. E a água, ela tem uma variação de pH, tem uma variação de uma série de coisas, né? Ela tem toda uma variação de pH, de oxigenação, alcalinidade, dureza, que a gente tem que tomar os cuidados. No caso de tanques cavados, é possível de se fazer as correções necessárias, Dá pra né? fazer? Mesmo que a água não seja a melhor para fazer aquela produção, é possível você fazer as correções adequadas e produzir normalmente. A variedade de peixe se adequa às condições de água ou não? Mas basicamente a condição de água é sempre a mesma para qualquer espécie. Ela tem um pouco de variação. O que mais a gente leva em conta para definir qual a melhor espécie a ser utilizada é temperatura. Temperatura. Tem espécies que vão bem na região centro-oeste, na região norte, nordeste, que são temperaturas mais quentes. Uhum. E já não se adequam mais tão bem na região sudeste, na região sul, que a gente tem períodos que a água esfria bastante. Como o contrário, tem espécies que se adequam melhor numa temperatura mais baixa, são mais propícias para a região sudeste, sul, e já não vão tão bem quando você fala em região centro-oeste, norte, nordeste. Então a temperatura é mais significativa. É mais significativa. Para a escolha da espécie ideal para a produção, a temperatura é um dos fatores que a gente tem que primeiro levar em consideração. A truta, por exemplo, é um peixe de água fria. A truta é um peixe de água fria. A truta, até a escala de produção dela é bem baixa a nível nacional, comparado com uma tilápia, comparado com tambaqui, comparado com outras espécies. Porque ela tem uma exigência de temperatura, sim, que são poucas regiões do Brasil que tem água em abundância. A região de Campos do Jordão ali é o maior foco de truta hoje do Brasil? Será que é ali? A região das serras ali pegando Campos do Jordão, indo até Itaiandu, Itamonte, Passa Quatro, aquela região ali, é onde está concentrada a maior parte da produção de truta no Brasil, que, vamos dizer assim, temperaturas máximas de águas dificilmente vão passar dos 20 graus, né? E essa truta produzida ali, ela é só para o consumo interno mesmo e meio que regional. Ela não vai pro Brasil inteiro, vai? Não, na verdade não tem produção suficiente para ir pro Brasil inteiro. Então é um peixe maravilhoso, né? Exatamente. Uma carne deliciosa. Deliciosa. É um peixe da família do salmão, né? É um salmonídeo, é da família do salmão. A truta é da família dos salmonídeos, né? Então ela é muito próxima do em sabor, em textura de carne, muito próxima do salmão, né? Mas ela tem essa restrição de local de produção. Então, a região do Rio Grande do Sul não produz? Santa Catarina produz alguma coisa, mas também tem suas limitações tem temperatura, mas tem suas limitações de disponibilidade de água, de qualidade dessa água. Então, Santa Catarina também tem um polo de produção ali. Mas o mais forte mesmo, a maior concentração é aqui na divisa de São Paulo, em Minas, região das serras ali, né? Outro peixe que eu acho delicioso também são os peixes da Amazônia, né? Quando você pega lá tambaqui, o próprio pirarucu, tem muitas iguarias feitas com esses peixes lá. E essa criação em cativeiro também já é forte lá na região do Amazonas. Também já é todo forte. O norte, na verdade, assim, quando a gente separa, né? A gente faz dois rankings de produção, um de tilápia e um de peixes nativos, que a gente chama, né? Então, o tambaqui é o carro-chefe, né, da produção dos peixes. É o carro-chefe. O carro-chefe é o tambaqui. O estado maior produtor de tambaqui do Brasil é Rondônia, né? Rondônia, seguido de Mato Grosso, depois Maranhão. É mesmo? Tem uns amigos em Rondônia que são produtores de Não, Rondônia Rondônia produz em torno de... Mas eu achava que o Amazonas ele produzia mais em tambaqui. Não. Em tambaqui, hoje, os maiores produtores são Rondônia, Mato Grosso e Maranhão. São os maiores produtores de tambaqui. Rondônia, como maior produtor, hoje produz em torno de 56, 57 mil toneladas ano. Já tem seus frigoríficos especializados em processamento. Já ganhou prêmios internacionais de culinária, o tambaqui de Rondônia. É um peixe brasileiro, 100% brasileiro? 100% brasileiro. Não tem... Na verdade, assim, a gente diz 100% brasileiro, mas ele é da bacia amazônica, né? Claro. Então ele pega os países vizinhos ali que compartilham da bacia amazônica, mas é
peixe brasileiro. E da para bacia onde já amazônica. foi o tambaqui brasileiro? Já foi para os Estados Unidos, já foi para a Europa, diversos países da Europa, já foi premiado em festivais de culinária. É maravilhoso. Então Aquela costela de tambaqui é uma coisa fascinante, né? Fascinante, e é um peixe hoje que tem um potencial de crescimento de produção assim muito grande também. Hoje falta o tambaqui no mercado, né? O tambaqui nesses cortes já prontos de costela, de lombo, de tudo, poderia facilmente estar espalhado pelos mercados aí do Brasil inteiro, mas ainda não tem uma frequência de exportação. Ou tem? Tem, mas escala? É em pequena escala ainda. Se a gente falar em exportação de peixes de cultivo do Brasil, aí englobando todas as espécies, né? A gente teve um pico de exportação em 2021, que a gente chegou perto das 10 mil toneladas. Então, isso em comparação com o que a gente produz e com o potencial de produção que a gente tem, ainda é uma coisa bem pequena, né? Esses peixes nativos, como você mencionou, são peixes que vieram para o cativeiro, para o abate, né? Quando você pega o nativo mesmo, o original, em relação ao feito em cativeiro, tem diferença? O sabor de carne, o que entra na sua parte, que é a nutrição, muda alguma coisa no sabor? Muda, né? Porque, assim, quando a gente fala o peixe nativo criado em cativeiro, foi feito todo um estudo em cima da necessidade nutricional dele, onde a gente formula a ração visando ele ter um rápido crescimento, né? Ter um desempenho bom no cativeiro, porém mantendo-se o padrão de carne, de textura, de sabor, de coloração. Então eu posso dizer que o que é feito em cativeiro, ele vai ter um padrão melhor para consumo. Vai ter um padrão melhor, porque foi feito todo um estudo na natureza, qual que é o melhor alimento para ele. Então você tem uma lista lá dos melhores alimentos que ele tem disponível na natureza. E você transporta isso para dentro da fábrica de ração, tentando copiar da melhor forma possível para atender todas as necessidades do peixe, nutricionais, e ele vai ter esse padrão de alimentação durante toda a vida dele, né? Todo o ciclo de cultivo dele. Quando se fala hoje, né, eu tenho certeza que vou trazer alguém da parte de aves aí para falar com a gente aqui, mas o povo questiona muito a questão de hormônios, a questão de antibióticos nas aves, que a gente vai falar isso com outra pessoa, não com você. No peixe tem questionamento nesse sentido? Tem os mesmos questionamentos. Então vamos esclarecer para quem está em casa aí. Tem os mesmos questionamentos de uso de hormônios, uso de antibióticos, mas assim, existe toda uma regulamentação para isso. Então, essa questão do hormônio, ela puxa muito para o lado da tilápia. Usa hormônio na produção de tilápia. Não é que se usa hormônio na produção da tilápia. A tilápia tem um grande diferencial de crescimento, de potencial de crescimento para o indivíduo macho e para o indivíduo fêmea. Então, na fase larval, o macho ele cresce muito mais do que a fêmea, porque a fêmea tem que gastar energia para se reproduzir, para a formação do aparelho reprodutivo. Então, na fase larval da tilápia, se usa um hormônio para impedir o desenvolvimento do aparelho reprodutivo da fêmea. Da fêmea? Da fêmea. Para ela, não é que ela vira macho, né? Ela deixa de desenvolver o aparelho reprodutivo, não vai gastar... Esterilizou ela. Exatamente. Aí vai focar concentrar toda a energia da nutrição realmente no crescimento e não na reprodução. Mas isso é usado durante os 28 primeiros dias de vida. O peixe não tem nem 1 grama, nem meia grama quando se termina esse processo. Então, já comprovadamente não existe nenhum tipo de resíduo, não existe nada. Então, é um hormônio, sim, mas um hormônio para inibir o desenvolvimento sexual da tilápia fêmea, usado nos primeiros 28 dias de cultivo e cessou aí. Artigos inúmeros científicos comprovando que não existe resíduo, não existe nada. E a parte sanitária que fala, usa antibiótico. Existem hoje vacinas, o peixe hoje de cultivo é vacinado.
Que legal. Ele é vacinado, então justamente para inibir esse uso de hormônio, o peixe fica doente igual qualquer outro tipo de animal. É ser vivo. É ser vivo, então ele tem que ser tratado. Mas existe hoje diversos outros mecanismos, como vacinas, como aditivos à base de óleos essenciais, ácidos orgânicos e tal, que substitui esse uso indiscriminado do antibiótico. Ou seja, posso consumir peixe cativeiro tranquilo. Pode consumir peixe de cativeiro tranquilamente, até porque dentro dos abastecedores, como o caso de outros animais, existe uma inspeção ou estadual ou federal que está constantemente avaliando se existe resíduo de alguma coisa ou não. Então, é 100% seguro consumir o peixe de cativeiro hoje. E a tilápia não tem mais aquele gosto de barro que tinha antigamente. Você lembra disso ou não? Lembro disso. Você comeu a tilápia, tinha um gosto de barro. Existe muita gente hoje ainda que fala, não gosto de peixe porque tem gosto de barro. E na verdade, de poço, né? E na verdade não é nem o gosto de barro, né? É o quê? É uma alga que ela se prolifera numa água de baixa qualidade, numa água já carregada de matéria orgânica e tal. É uma alga que se prolifera e os peixes são filtradores, né? Então eles filtram a água através das brânquias e essa alga acaba aderindo, penetrando na corrente sanguínea e dá aquele gosto. Vai pra carne e fica aquele gosto de barro, conhecido gosto de barro, mas é uma água, barro, né? é uma alga e hoje é um fator ambiental, na verdade, né? Não é nem nutricional, não é que o peixe comeu barro, nada, é um indicador de uma baixa qualidade de água, vamos dizer assim, né? Olha que bacana, então se tá com aquele gosto, é que tá com uma água de má qualidade. Aí é o tratamento para resolver isso, quando possível, é ambiental, né? Qualidade de água, não tem nada a ver com o peixe, na verdade. Né? Agora, o salmão nosso é 100% que a gente consome aqui, vem de fora? 100% vem de fora. Hoje não no Brasil não temos água, não temos... A gente não, né? Já existiu estudos, né? Existe salmão em cativeiro no Brasil hoje? Existe. E não em escala comercial. Ele não se adaptou nas condições de... É muito frio que ele precisa. É muito frio e ele é um peixe que ele vive tanto na água doce como na salgada. Só que realmente o desempenho de crescimento dele é na água salgada. Na água doce é mais a parte reprodutiva, mas o desempenho de crescimento é na água salgada. Então, existe pisciculturas que tem exemplares de salmão no Brasil. E é salmão mesmo. Salmão mesmo. Porque tem fofoquinha no meio que fala que a gente tá comendo salmão em algum lugar e não é nem salmão. Não, é um peixe que não sei, não existe, né? É salmão mesmo. O que existe, o pessoal confunde às vezes, eu já vi diversas vezes essa confusão, é que você consegue deixar a truta na mesma coloração do salmão. Mas a truta é muito menor. É muito menor, então... Você não vai ter uma peça de salmão, de truta, no tamanho de uma banda de um salmão, né? Então, fala, tá vendendo truta por salmão. Não, mas apesar da truta ser um salmonídeo, não tá substituindo ela é parecida, o salmão. Mas nem o sabor não é igual. Ela muda, ela tem suas características. Cada um tem suas características, apesar de ser da mesma família. Mas o salmão que a gente consome aqui, ele é importado, mas ele realmente é o salmão. É o salmão, não tem como inventar a carne. Não, né? não existe outro que substitui ali, parecido, com coloração, com sabor. É muito achismo no meio, né? Todo mundo, qualquer setor, coloca muito achismo aí nas coisas. Não, isso é normal, né? É normal de todas as atividades ter suas dúvidas envolvidas ali, né? Tem muito que... Agora, eu vejo no mercado do pescado, do peixe, que nós temos muito para crescer, né, Paulo? Não, esse acho mercado... que temos um ambiente que oferece muitas condições que podemos aumentar muito isso. Cara, hoje, assim, se a gente pegar no caso específico da tilápia, por exemplo, a gente é o quarto maior produtor do mundo. Quarto maior do mundo. Onde tem tilápia no mundo? Cara, os maiores produtores são China, Tailândia, Egito... São os grandes países, a gente está em quarto. Só assim, estamos em quarto com uma distância grande para crescer, para poder superar outras
os outros países que estão na nossa frente. Mas nós temos o potencial, nós temos ambiente, nós temos tecnologia, genética, nutrição. Então, o pacote para o crescimento já está definido. Então, agora é o natural da cadeia ir aumentando, novos investidores, os que já estão no segmento também indo aumentando suas produções. Tudo que a gente fala aqui sobre agronegócio, sendo o que qualquer setor, a gente tem que falar em excelência. Existe um banco genético de alevinos de produção para fornecer para o mercado? Como é que está essa tendência? Existe. Hoje existem empresas especializadas, até empresas de fora, que estão investindo muito no Brasil, com animais melhorados, né, geneticamente. Se a gente falar que há 20 anos atrás a gente pegava uma tilápia, o peso comercial que era possível atingir numa safra aí era de 400 a 600 gramas. Hoje a gente está produzindo peixe de 1 quilo, 1,2 kg no mesmo período, com uma melhor conversão alimentar, ou seja, gastando menos ração, tendo um melhor rendimento de carne, um melhor aproveitamento de filé. Então, existem investimentos altos por parte de empresas especialistas em genéticas, como também existem trabalhos feitos no Brasil com as espécies nativas também para esse melhoramento genético. Então, é um desenvolvimento constante e está sendo bem focado, com investimentos maciços aí para essa constante melhoria, e estamos colhendo bastante resultado disso já. Qual é o perfil hoje do criador de peixes no Brasil? Criador, é isso, né? O piscicultor. Sim, é o piscicultor, né? Qual é o perfil hoje? É o grande produtor ou os pequenos proprietários rurais conseguem, numa pequena área, se tiver água, evidentemente, ele consegue fazer uma criação lucrativa para ele? O interessante, Rafael, desse mercado é que ele tem espaço para todo mundo. Ele tem espaço para todos os portes de produtores. Ele tem hoje já uma cadeia consolidada de grandes produtores que têm seus frigoríficos, que fazem um mercado nacional e até internacional aí, mas ele tem aqueles mercados regionais que preferem comprar aquele peixe do produtor local, que preferem comprar aquele peixe de quem ele conhece, que se torna um mercado interessante também, que você consegue até agregar um pouco mais de valor nesse pescado. Para ele fazer, mas aí quem que vai fazer vai manufaturar, quem que vai preparar o peixe? Quem que vai cuidar do abate, limpeza, corte, essas coisas? Não, hoje você consegue fazer... Falando pro pequeno, tá? Então, hoje o pequeno produtor, o que ele consegue trabalhar? Ele tem já esses processadores menores, né, em cidades menores, que acabam comprando esse pescado para processar e repassar. E alguns produtores conseguem fazer o que a gente chama de preposto de pescado. Então, ele consegue fazer o beneficiamento básico. Ele não consegue trabalhar com um produto pré-pronto, um produto já partindo mais para um prato de uma cozinha industrial, alguma coisa, cortes específicos. Mas a evisceração, o filetamento, tal, essa beneficiamento primário que a gente chama, né? Ele consegue fazer se adequando municipalmente, né? Com uma autorização municipal de inspeção ali. Então, um CIF. Então, ele consegue trabalhar o pescado dele, distribuir no município ali, agregar um valor. Então, isso facilita muito para que os pequenos produtores também consigam entrar na atividade e que tenham sua lucratividade. E também a gente não pode esquecer de outro nicho de mercado, que na verdade foi o que impulsionou a piscicultura chegar no que ela chegou hoje, que é o comércio de peixe vivo, que é o comércio para pesqueiros de pesca e pagues, que trabalham no quilo, pesca esportiva e tal, que a gente esquece pouco disso, né? A atividade cresceu e foi desenvolvendo, e a gente botou na cabeça a ideia, visão industrial do negócio, né? Mas ainda existe um grande mercado, um grande nicho de mercado a ser aproveitado, que é a venda do peixe vivo. Venda do peixe vivo. É a gente pensar no cara que vai produzir o peixe
pra venda de pesca que ele vai engordar o seu peixe, e em vez de ele mandar para um processamento, ele vai fazer o transporte adequado, tal, nos caminhões apropriados aí para transporte de peixe vivo, e vai botar nos pesque-pagues, nos pesqueiros, para pesca esportiva, para pesca de diária, para aquele que quer ir pescar o seu próprio peixe, ver matando ali na hora e levar para casa. Que bacana. Então é um nicho de mercado bem interessante e que se enquadra. Os pequenos, os médios produtores se enquadram bem também nesse nicho de mercado. No peixe vivo. No peixe vivo. Que bacana. Fico imaginando um caminhão boiadeiro para carregar esses peixes. É um caminhão peixeiro. Caminhão peixeiro, né? É bacana. E me fala uma coisa. A parte que cabe a você, que é a nutrição e tal, como é que é esse preparo? Qual é a matéria-prima básica de uma ração para peixe? Na verdade, assim, a matéria-prima básica, ela não difere de outros animais. Ali a gente está falando em soja, a gente está falando em milho, a gente está falando em trigo, arroz, tal. Mas a gente também, no peixe, a gente trabalha com algumas matérias-primas de origem animal, também, né, que tem a necessidade dele, conforme a espécie, mais ou menos proteínas de origem animal. O que muda, na verdade, é a proporção entre elas, os aditivos, o balanceamento de aminoácidos, energia, proteína. Então, a base vegetal é a mesma de outros animais. Soja, entra mais uma parte diferente, a parte de proteína animal. Que com outros animais não se pode trabalhar, e a parte de alguns aditivos específicos. O resto é balanceamento, é proporção e balanceamento. E aí vocês têm toda uma equipe técnica que vem, e para cada espécie vai ter alguma diferençazinha aqui ou ali. Cada espécie, cada fase, aí o negócio se aprofunda um pouco mais, né? Porque a gente tem a diferença das necessidades nutricionais por espécie, a gente tem a diferença das necessidades nutricionais por fase de cultivo, alevino, crescimento, engorda, e a gente tem a diferença de necessidade nutricional de acordo com a intensidade da criação. Se é mais intensiva, se é menos intensiva, se é mais extensiva. Então, a mesma espécie pode ter variação conforme o sistema que ela está sendo criada e conforme a fase de vida dela. E variação ainda na questão da água também, ou não? E variação na questão da água, conforme a qualidade de água. Aí, esse aspecto ambiental, ele já interfere mais na quantidade de alimentação, né? Então, água mais fria, água mais quente, água com mais oxigênio dissolvido, com menos oxigênio dissolvido, você já tem que fazer uma orientação de acordo com a quantidade de ração a ser usada, né? E aí fica parecendo um pouco complexo, né, quando você pensa na questão do cara, nossa, eu quero começar a criar peixe, mas tá dando tanta dificuldade. Mas não, se você dá assistência numa fazenda, ela é só seguir o padrão, acabou, né? Não, isso é tranquilo. Quando a gente faz o atendimento, fornece a nutrição para a piscicultura, a gente faz toda uma avaliação. De ver qual que é a densidade ideal de cultivo para aquela situação, qual que é a espécie ideal, e temperatura, qualidade de água, e a gente já passa a receitinha do quais são os melhores produtos por fase de cultivo, quantidade a ser oferecida. Então tem todo... não é somente chegar lá e colocar a ração lá, né? Tem todo um suporte técnico envolvido para que realmente a produção seja lucrativa, né? Ela tenha sucesso, né? Então, eu tô falando disso pensando aqui no pequeno produtor, que às vezes tem uma boa água na propriedade dele e ela pode se tornar uma segunda atividade dentro da propriedade rural que dá para ele tocar com facilidade. Não é um negócio, um bicho de sete cabeças também. Não. A questão técnica né? Aí eu volto naquilo que eu tô falando, tem que ter excelência. Análise de água, um bom técnico ao lado, mas acho que dá para ser uma atividade secundária para o pequeno produtor, não dá? Tranquilamente. Se a gente pegar um exemplo, vamos botar hoje todo mundo que está na atividade ou que tem um interesse, que busca alguma informação, eles sabem que hoje o Paraná é o maior estado produtor de peixe do Brasil. O Paraná, com uma limitação territorial, uma limitação de água disponível, ele é o maior estado produtor de peixe do Brasil. Das 890 mil toneladas que a gente falou de produção em 2023,
Pouco mais de 200 mil foi no Paraná. Caramba. Então, quer dizer, é muito representativo. Pelo tamanho do Brasil? Pelo tamanho do Brasil. Então, mas como começou a atividade no Paraná? Como segunda atividade, terceira atividade, quarta atividade, foi se enxergando que o negócio é bom, lucrativo, promissor, e foi aumentando, foi crescendo. Mas 90% da produção do Paraná, que é o maior estado produtor do Brasil hoje, começou dessa forma. Segunda, terceira, quarta atividade. Aproveitar uma água que tinha na propriedade, um açude, e virou o que é hoje. Que legal. E assim, hoje existe técnicos, ou é a sua função mesmo, dar essa assessoria para o cara que quer começar no setor? Na verdade, assim, o que a Integral foca, eu sou responsável, né, pela região sudeste, né, atendimento em pisciculturas da região sudeste, mas a gente prepara toda a nossa equipe comercial para além da venda da ração, da argumentação comercial, poder dar esse suporte para os clientes. Legal. Então, a gente tem treinamentos, a gente tem toda uma série de atividades que prepara a nossa equipe comercial para fazer esse atendimento comercial e técnico. E alguma dúvida, alguma coisa que precisar mais, aí eu também faço esse atendimento. Estou no campo direto, apesar de ter uma função por trás dos bastidores também, mas boa parte do meu tempo eu estou no campo e tal. Mas assim, o objetivo nosso, a equipe comercial, ela é treinada tecnicamente também para poder fazer esse atendimento, essa indicação, essas avaliações. E agora, para o cara que quer iniciar na atividade, é fácil o acesso aos alevinos, a você decidiu lá, vou trabalhar com, sei lá, tilápia, seja o que for. É fácil você ter acesso às matrizes, aos alevinos, para você começar uma criação? É fácil. Hoje, assim, as grandes empresas atuantes nesse segmento, os grandes produtores, por uma questão até de segurança e tudo, eles procuram verticalizar a atividade, né? Então, eles mesmos terem as matrizes, fazerem reprodução, produção de alevino, engorda, os grandes. Mas existem vários outras empresas especialistas só em reprodução, alevinagem, para entregar o alevino pronto para aquele produtor que vai só engordar. Só fazer a engorda ali. Só fazer a engorda. Então tem vários fornecedores, várias empresas especializadas nesse atendimento, no fornecimento do alevino, para o produtor poder só fazer a engorda dele. Então os grandes fazendas hoje estão fazendo a reprodução, estão fazendo o ciclo completo. As grandes fazendas hoje, eles fazem o ciclo completo, porque... Me parece muito complexo essa questão de fazer os alevinos, não? É uma atividade bem mais técnica, né? É uma atividade... É laboratório ou faz nos... Não, laboratório. A maioria trabalha com laboratório, então a fase de acasalamento, de desova, de incubação. Então são cuidados maiores que necessitam do conhecimento técnico melhor. Então, por isso que tem as empresas especialistas nisso, que é pro produtor que quer entrar na atividade, no produtor pequeno, mas eu preciso me tecnificar. Não, tem quem já vai fazer isso e entregar prontinho só para seguir dali para frente. Então funciona como uma fazenda de gado normal, onde você tem as matrizes, os reprodutores, e coloca e a genética toda para trazer o resultado. Exatamente igual. A gente diz... É diferente porque tá dentro da água, né? O tamanho tá dentro da água, mas e a vaca é menor. Mas as fases de cultivo são iguais. Matrizes, reprodutores, cria, recria. Engorda. Os nomes vão mudando, né? No peixe são os reprodutores, a desova, levino, juvenil, crescimento e engorda. Mas a nomenclatura muda, mas a sequência é a mesma. Não tem desmama, né? Não tem desmama. E me fala uma coisa, em relação ao número de safra, quanto tempo dura uma safra da engorda? Varia um pouco. Aí varia um pouco de espécie e de região influenciada pela temperatura. Roda a temperatura toda hora. Toda hora é um fator que está limitando ali. Não é que não está limitando, ela está condicionando algumas situações, né? Sim. Se a gente pegar, vou dar um exemplo, uma tilápia. A faixa ideal de cultivo dela é entre
25, 26 até 28, 29 graus de temperatura de água. Uhum. Se você pegar, botar uma levina para engorda, no período de verão, que você vai ter aí 5, 6 meses dentro dessa faixa de temperatura, esse peixe está pronto para vender. Em 5, 6 meses ele está pronto para venda. De alevino que ele caiu na água até sair pronto nessa média que você tá abate. falando de 1,2 kg aí. Até 1,2 kg, né? Até 1,2 kg. É o peso comercial, hoje média de 1 kg, né? 1 quilo. Então, em 5 ou 6 meses você faz. Se você pegar o período de inverno, onde se pegar São Paulo, Minas, que são temperaturas mais próximas, essa água vai cair para 22 graus, 20 graus. O peixe come menos e demora um pouquinho mais, com temperatura baixa, para se desenvolver. Então, esse ciclo pode ir para 8 meses, 9 meses. Na média, região sudeste, na média, 1,5 ciclo por ano. 1,5 ciclo por ano. 1,5 ciclo por ano. Por isso que o Mato Grosso está forte. Agora, o Paraná, você me assusta, porque o Paraná é um clima um pouco mais frio. É um clima um pouco mais frio, eles demoram em torno de 10 meses, normalmente. E mesmo assim é o maior produtor. É o maior produtor. Porque estão trabalhando intensos Intensos. Assim, além de a atividade já evoluiu, já está mais tecnificada, já tem mais suporte, então a produtividade por área já é maior, mas foi uma coisa que, igual falou, começou como segunda, como terceira, como quarta atividade, só que todo mundo enxergou que era bom. Uhum. Isso daí. Então, pode ser segunda, pode ser, em muitos casos, hoje é a primeira, mas pode ser a segunda, pode ser a terceira, pode ser a quarta, mas o número de produtores é muito grande. É muito grande, né? O número de produtores é muito grande. E ao contrário do que se pensa, no Paraná são muito poucos megaprojetos. Aqueles produtores grandes, gigantes, igual nós temos em São Paulo, temos em Minas, que produtor que chega a produzir 600, 700, 1.000 toneladas de peixe por mês. Por mês. Nós temos produtores de São Paulo e Minas. Que faz o ciclo mensal ali. Faz o ciclo mensal chegando nesses números, 600, 700. Chega a ter 1.000 toneladas até 1.000 toneladas mês. Uhum. No Paraná, não existe isso. São médios e pequenos produtores, em sua grande maioria, só que muitos. Muita quantidade. Muitos. E trabalham culturalmente no sistema de cooperativismo, né? Aliás, o sistema cooperativismo do Paraná, em vários setores, é fantástico. Não, é impecável, né? O que eles conseguem, a organização pra do grãos, cooperativismo. pra carne. Exatamente. E agora você falando do peixe também. Não, se a gente falar nas grandes cooperativas do Paraná, hoje todas trabalham com peixe também. Né? Todas elas. A cooperativa que já trabalha com outros setores, já entrou o peixe para dentro. Já entrou o peixe para dentro. Então, se pegar a maioria das cooperativas do Paraná hoje, já tem seu departamento lá que tem o peixe junto lá, integrado com agricultura, com aves, com suínos, e já entra o peixe junto. Agora, me parece um mercado extremamente aberto para crescimento mesmo, quando você fala esses números aí. Quando você pega as limitações, como você mencionou, do estado do Paraná, o estado menor, mais frio, com uma média, você falou de 10 meses aí, chegando a média de produção. Nós temos um país inteiro para crescer com pescado. Não, sim. É até difícil mensurar, chegar num número que fala, nós conseguimos chegar nesse número de produção aqui. Não tem nem meta. Não daqui 10 anos nós vamos chegar nisso. Uhum. Porque assim, a gente... É tão pequeno que a gente usa hoje para ter essa produção que nós temos hoje que é difícil mensurar. Pesquisas mostram que em 2000 e daqui 3, 4 anos vamos passar do 4º maior produtor de tilápia do mundo para o 3º. Cara, mas é até difícil mensurar isso. Porque não está atendendo o mercado interno. Não está atendendo o mercado interno. O potencial inexplorado de áreas ainda para produção é gigante. Exatamente. E na questão ambiental, não tem nenhum malefício no meio ambiente. Não, existem as lendas, né? Que piscicultura polui o meio ambiente e tal. Existem hoje diversos trabalhos comprovados que, assim, o dejeto causado pela piscicultura hoje, ele é infinitamente menor
do que o resíduo de dejeto humano que cai nos mananciais das cidades, que cai nos rios e coisas. É insignificante. Não é matéria orgânica, automaticamente? Esse dejeto dos peixes? Ele é matéria orgânica, mas assim, E hoje... por que reclama então os peixes? Assim, não, porque o excesso de matéria orgânica, ela acaba causando impacto na água, né? Um consumo de oxigênio, uma formação de gás carbônico, alguma coisa. Então ela acaba tendo, o excesso acaba tendo uma manifestação ali, alguma coisa. Negativa. Uhum. Tem um impacto negativo. Só que hoje, a quantidade de dejetos gerado, hoje a genética que a gente tem dos peixes, a qualidade da nutrição que a gente tem, o dejeto gerado é de acordo, né, proporcionalmente à área utilizada para o cultivo, ele é muito pequeno. Uhum. Demoraria décadas e décadas e décadas cultivando ali no mesmo lugar para você ter algum tipo de impacto comprometedor do ambiente, né? E aí a tecnologia da ração que está sendo produzida vai trazer o mínimo de dejeto possível cada vez melhorando. Cada vez vai ser melhor. Hoje a gente já está em níveis assim de evolução, de conversão alimentar, assim, excelentes. Que se dá pela genética da qualidade do peixe. Genética aliada à nutrição adequada. Vou falar de boi, você vai falar em conversão alimentar, é um dos itens mais procurados hoje, né? Na hora que você procura na régua de DEP dos touros e vacas vendidas, você quer uma conversão alimentar extraordinária para trazer resultado. E é isso que a gente quer, que isso aí automaticamente vai impactar nas questões ambientais, né? No peixe, exatamente igual. A mesma coisa. Exatamente igual, não muda nada. Uhum. Melhor, quanto mais uma genética apropriada para melhor conversão alimentar, uma nutrição atendendo essa demanda nessa genética, esse potencial, resultado de resíduo gerado, se tratando de impacto ambiental, né? Que nós estamos usando a água ali. E outra, quando você vai para qualquer produção rural, a compensação é muito maior, né? Você pega em área de reserva, tudo isso aí tem uma compensação extraordinária, né? Hoje, assim, a compensação, hoje, para você ter uma ideia, se a gente falar em tanque-rede, por exemplo, que é um grande sistema produtivo hoje utilizado no Brasil, cara, a gente utiliza, num reservatório, a gente utiliza talvez 1%, 2% da lâmina d'água que o reservatório tem para produção de peixe. Então, quer dizer, que impacto isso para gerar, para existir algum tipo de impacto negativo, é muito tempo se produzindo, assim, é difícil calcular, cara, difícil calcular isso, mas é mínimo, é insignificante. Eu fico encantado de ver o crescimento do agronegócio, das tecnologias que acompanham. Cada pessoa que a gente vai conversar aqui, você vai falar sobre genética de gado, tá lá em cima, você vai falar sobre agricultura, né, tudo que tá envolvendo a agricultura, fala de piscicultura agora, a gente fica encantado de ver o tanto que a gente tá evoluído e vai evoluir cada vez mais, né? Não vai, isso daí é assim, a gente brinca assim que tá nesse mercado há muitos anos, nunca trabalhou com outra coisa na vida sem ser piscicultura, né? Fala, agora a gente está aprendendo a ser profissional. Agora a brincadeira começou a ficar séria agora. De uns anos para cá, a gente começou a entender e se organizar para realmente ser uma atividade competitiva, ser uma atividade empresarial importante dentro do agronegócio e com potencial de crescimento gigante, potencial de mercado gigante, que é o mais importante, né? É ter o potencial de crescimento, mas ter o mercado consumidor que vai absorver isso. Nós temos dois, né? E você falou, não temos uma meta, né? Não temos um número expressivo esperado ou almejado aí pela frente, mas o que dá para entender é que o mundo pode ter interesse num peixe nosso? Já existem, tanto o mundo tem interesse em comprar o nosso peixe, quanto diversas empresas aí de fora interesse em vir produzir dentro do Brasil, né? Isso pode ser perigoso ou não? Eu não enxergo como perigoso. Não? Não, porque ela vai gerar, né,
um giro de dinheiro dentro do nosso negócio aqui. Gerar emprego, pagar impostos e tudo mais. Entendo. E se ela está com interesse de vir produzir no Brasil, é porque ela quer atingir um mercado que nós não estamos dando conta de atingir. Perfeito. Então, assim, ela não vai vir para competir com quem já está produzindo. Entendo. Aqui. Agregar. Ela vai agregar. Entendi. Ela vai vir para produzir para atingir Porque o na mercado. hora que você falou, me deu a impressão e falou, opa, tem gente de olho no que é nosso aqui. Mas não, vem para agregar. Não vem competir com o que nós já produzimos, vem para agregar, para produzir, para atingir um mercado que nós não estamos dando conta de atingir. Então, não é prejudicial, não enxergo como sendo prejudicial para o negócio como se não, como um todo, e sim é realmente uma agregação. Quando a gente olha o agro 360, olhando os 360 graus de tudo que envolve, o Brasil realmente é uma potência inquestionável, né? O que eu sempre falo e repito aqui para várias pessoas, a gente é o país do agronegócio, né? Eu costumo dizer, quando você fala em relógio bom, você fala em relógio suíço. Agora, quando fala em agronegócio, bom é o nosso. Sustentável, com responsabilidade, com alta tecnologia, gerando emprego, gerando alimento e matando a fome do mundo. Eu acho que isso é uma posição que não tem mais discussão, né? Ela já é consolidada, o mundo inteiro sabe que é isso. Exatamente. Que é isso, que o Brasil tem tudo para ser, como se diz, o celeiro do mundo, né? É o grande potencial de produção de alimento para o mundo, tá aqui. E é o que está acontecendo hoje. As cadeias que envolvem o agronegócio estão cada vez mais se organizando, cada vez mais se tecnificando, cada vez mais produzindo. Eu falo assim, produzindo mais não necessariamente significa utilizar mais áreas de produção. Exatamente. Então, quando a gente fala, vamos produzir mais, tal, mas não necessariamente produzir mais está ligado a usar mais área. Não significa, produzir mais não significa desmatar, não significa nada disso. Exatamente. Né? Muitas vezes, mas vamos intensificar, vamos produzir mais, tal, vamos desmatar, vamos acabar com as áreas de preservação. Não. É o que você falou tanto aqui, é conversão alimentar, é qualidade genética, é muita coisa que está fazendo com que muitos itens fazem com que o agronegócio seja tão produtivo. E a gente tem na verdade, a gente tem as duas vertentes para explorar, que nós temos áreas ainda a serem utilizadas, que não estão sendo, tem muitas áreas ainda que podemos utilizar sem nenhum tipo de impacto ambiental, e temos muito a crescer na produtividade por área já utilizada também. Então, assim, tudo soma a favor, né? Como você vê o mercado da piscicultura aí para os próximos anos, ou até para novos adeptos que queiram vir a ser piscicultores? Cara, é assim, hoje, se pegar, né, de quando a gente conseguiu começar a avaliar, realmente ter uma quantificação de produção até hoje, a gente, vamos pegar de 2015, 2016 aí, a gente teve um incremento de produção, um aumento de produção aí de 40%. No caso da tilápia, de mais que dobrou, se pegar nos últimos 10 anos, mais que dobrou a produção. Eu acho que a gente tem, assim, potencial para crescer, continuar crescendo anualmente aí, próximo da casa dos 2 dígitos aí, próximo dos 10% ao ano aí. Eu acho que é um número bem factível de se alcançar e manter, né, essa velocidade de crescimento. Agora, se eu tenho minha propriedade, estou ouvindo esse podcast aqui agora e falo, gostei dessa ideia, quero começar eu quero colocar aqui como nós colocamos aqui a questão do Paraná como atividade secundária, e etc. E quero começar agora. Qual que seria o primeiro passo para começar a colocar atividade de piscicultura na minha propriedade rural? O primeiro passo é uma ajuda técnica, né? Para avaliar a propriedade, avaliar a quantidade de água, avaliar terreno e falar, cara, dá para investir tanto, produzir tanto e tem tanto de retorno. Primeiro passo é assim, ter noção dos números. E onde eu encontro esse técnico? Você? Eu, nossa equipe. A equipe Integral Mix. A equipe Integral Mix está aí à disposição para esclarecer. Nós temos canal aberto lá dentro da empresa para atender
todos que entrarem em contato com a gente lá da melhor forma possível. E existe algum projeto de fomento de grandes frigoríficos, de grandes criadores, para fornecer os alevinos e para que você faça a engorda em parceria para o abate, essas coisas? Existe hoje, tirando as cooperativas, né, que a gente já falou do Paraná, mas trabalhando num modelo parecido. Hoje existem as parcerias em que o frigorífico que tem interesse no produto final, ele tem parceria com o produtor de alevino, vai fornecer, ele tem parceria com a fábrica de ração, vai fornecer, e no final ele absorve toda a produção. Tudo com contrato. Tudo direitinho. Com contrato, bonitinho. Então o produtor, a hora que ele coloca o primeiro peixe na água, ele sabe quanto que ele vai gastar, ele sabe para quem que ele vai vender, ele sabe a quanto que ele vai vender. Então ele já tem o cálculo pronto desde o início do cultivo. E o manejo é simples? É simples, o manejo é simples. Porque hoje uma das grandes questões do agronegócio é a mão de obra, que está difícil. Mão de obra cada vez mais difícil, mas hoje na piscicultura, simples, proporcionalmente ao volume produzido, exige pouca mão de obra. Então, a gente brinca hoje que uma piscicultura bem organizada, tal, certinha, manejo bem redondinho, tudo certinho, um funcionário produz 30 toneladas, 40 toneladas de peixe. Olha que maravilha. Isso é importante, é um número muito bacana, expressivo, né? Não, então tem dificuldade de mão de obra igual todo segmento, mas o manejo não é tão complicado, é simples, pegou o jeito ali, leva tranquilamente e o número de pessoas utilizadas no cultivo de peixe, ele é baixo comparado com outras atividades do segmento, né? Como é que eu encontro você pela rede social, né? Que a gente encontra para ter essa assessoria aí? Tem Instagram. Como é que chama o Instagram? Vamos colocar aqui embaixo na tela. @Júnior Secarelli. Júnior Secarelli? E se entrar no site da Integral também, tem o contato direto meu no site lá, nos contatos lá. Consegue fazer contato direto comigo também. O site da Integral também. Tá aqui embaixo para você. Para você acessar aí. Vambora. Vamos fazer carne de peixe. Vamos fazer carne de peixe. Maravilha. Quero te agradecer muito pela presença aqui. Privilégio de falar sobre a piscicultura, essa força tão importante que tem muito a crescer. Eu acho que o agro precisa desses incentivos e o Agro 360 quer dizer isso, os 360 graus de tudo que envolve o agronegócio, né? A gente agradece muito a oportunidade de estar aqui falando. Apesar de ser uma atividade em pleno crescimento, com grande potencial, mas é uma atividade ainda que eu considero pouco divulgada. Então, você pegar segmentos de ruminantes, de equinos, já tem vamos dizer, uma comunicação mais organizada, mais ampla, e no peixe a gente tem que seguir esses passos também, né? Seguir esses passos para ter essa visibilidade e levar a informação do segmento para um público em geral que tem interesse ou possa vir a ter interesse, conhecer um pouquinho mais sobre a atividade. Não, é isso aí. Eu acho que tem que levar isso para as pessoas, oportunidade. Às vezes está lá uma oportunidade, um proprietário rural, um produtor rural com uma área de água, às vezes com meia dúzia de peixinho ali para pescar no final de semana. Dá para otimizar isso, fazer um projeto. Dá para otimizar construir um projeto. Fazer um projeto, ser mais uma atividade rentável dentro da propriedade. Existe linha de crédito para isso, para piscicultura, nos bancos? Existem algumas linhas, assim, para custeio de ração, para custeio de implantação. Então, o produtor tem que como nos outros segmentos, tem que correr atrás, tem que ter uma documentação certinha ali e tal, mas... Cuidado na questão ambiental. Exatamente, vai ter as exigências ali e tal, como mas... Tudo, né? Como tudo. Como qualquer outra atividade. Não foge Não existe fazenda produtiva sem CAR hoje, sem o cadastro ambiental rural. Então é a mesma coisa, não muda nada. Existe, então tem diversos tipos, desde da fase de implantação, custeio, de produção, ração. Então, existem diversas linhas que podem ser trabalhadas aí. Né? E aí a gente tem aqui essa parceira fantástica, a Integral Mix, que tem aí
uma segurança no trabalho maravilhosa, né? Não, a Integral, ela preza muito por qualidade, né? Uhum. Então, é uma empresa que, se não for para fazer bem feito, não faz. O Exato. lema lá é ou faz com excelência ou não faz. Tá aí. E o Marquinhos é assim, só na excelência. Exatamente isso. Paulo, obrigado pela tua presença. Deu uma aula aqui pra gente sobre piscicultura e a porta tá aberta aqui sempre pra você. Vamos divulgar a piscicultura pra crescer ainda mais no Brasil. Não, agradeço a oportunidade. Realmente precisamos dessa força para divulgar a atividade aí. E assunto para falar a gente tem muito e estamos à disposição para quando precisar. Estamos de portas abertas aqui. Obrigado. Valeu. Esse foi o bate-papo maravilhoso com o Paulo Ceccarelli, especialista em piscicultura e parceiro nosso através da Integral Mix. Semana que vem estamos de volta com mais um Agro 360 para você.